Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso módulo de SEO, nosso módulo de blog. E no final da última aula eu acabei aqui falando que a gente já ia para o módulo de SEO homepage, mas na verdade a gente tem algumas coisinhas para ver antes que estão relacionadas com o nosso SEO homepage, então eu não estou totalmente errado quanto a isso. Bom, vamos lá então. Como ranquear um site no Google? É isso que a gente vai ver nessa aula aqui hoje. O Google, para poder ranquear o site, eu falei lá inicialmente que existem milhões e milhões, milhares e milhares de blogs e artigos sendo lançados a todo momento. Então, como o Google faz para poder ranquear esses sites? Como ele faz para criar um ranking de melhores sites para cada tipo de pesquisa que cada um vai lá e faz no Google? Então, para cada pesquisa, ele apresenta um ranking com os sites que ele considera como a melhor resposta para aquela pesquisa que o usuário está fazendo. Então, existem mais de 200 fatores com influência direta no ranqueamento de uma página. A maioria desses fatores nós não temos controle sobre eles, porque são fatores que o próprio Google tem e não é tão claro como a gente trabalhar todos esses 200 fatores. Mas tem fatores que são fundamentais e principais que a gente pode focar nesses fatores e planejar a nossa estratégia para otimizar o nosso SEO a partir desses fatores. Quais são os fatores que a gente pode trabalhar? Bom, primeiro são os fatores on-page, que são trabalhados dentro do nosso próprio site. Que o primeiro é a qualidade do conteúdo, se o conteúdo que a gente apresenta, quando a pessoa faz uma pesquisa, aquele conteúdo nosso responde bem àquela pesquisa, é um conteúdo de qualidade, ele é aprofundado, ele traz relevância, como eu falei anteriormente. Tamanho do conteúdo, nós vamos também falar sobre estratégias de tamanho de conteúdo um pouquinho mais à frente. O título interno e o SEO title, lembra? Que eu falei aquele título interno que aparece dentro do artigo, por exemplo, como ganhar dinheiro na internet, passo a passo de verdade, todos os dias em 2020. E o outro, como ganhar dinheiro na internet, 46 formas, que seria um SEO title, porque lá para o SEO, para o Google, o título tem que ser menorzinho. URLs amigáveis. Fizemos a configuração na aula anterior de links permanentes. Para quê? Para que a gente possa ter URLs amigáveis. O que seria uma URL amigável? Por exemplo, nucleoexpert.com/como ganhar dinheiro na internet. Isso é uma URL amigável, tem sentido com a pesquisa de quem está fazendo e ela não é uma URL tipo como ganhar dinheiro na internet barra 28 de julho de 2015 barra XYZ, HTML, aquelas URL gigantes. Não, isso não é uma URL amigável. O URL amigável é um fator de ranqueamento que a gente pode trabalhar no nosso site de forma bem tranquila. As heading tags. Heading tags, vamos também estudar um pouquinho mais à frente, mas você já viu isso lá no módulo de conteúdo, são os subtítulos dentro do nosso artigo. O nosso artigo é dividido da seguinte forma. O primeiro título é chamado de H1, o segundo H2 e depois os outros subtítulos H3. O H1 é o próprio título do artigo em si e os demais você vai sempre usando ou H2 e se tiver um subtítulo H2 ele entra como H3 e se tiver um subtítulo do H3, um H4. Temos que trabalhar com o H2, H3 e H4, sendo o H1 o nome, o título do nosso artigo em si, tá bom? Vamos dar um exemplo prático que é mais fácil, né? Vamos mostrar aqui no site, rapidinho, deixa eu entrar aqui no nossa, deixa eu diminuir isso, entrar aqui na nossa aba de testes. Vamos de novo aqui, pesquisar como ganhar dinheiro. Acessar o Núcleo Expert, a melhor resposta para quem está procurando como ganhar dinheiro. E temos aqui, esse é o nosso H1, tá? Como é que eu posso ver isso aqui, Botão direito do mouse, inspecionar. Ele apareceu aqui, tá vendo? H1 Class Entire Title, que é o nosso título, entre o title, tá aqui, nossa headline. Como ganhar dinheiro na internet, ele é um H1, tá vendo aquele iniciozinho? Dá um zoom aqui, por favor, meu amigo editor, para mostrar que esse é o H1. Vamos continuar vendo aqui, Aqui nós temos um H2, vamos inspecionar essa parte aqui, H2. E temos aqui aqui também é um H2. Vamos inspecionar, que é um subtítulo, ganhar dinheiro com programa de afiliados. Tá vendo aqui, H2, E temos aqui um inspecionar também, só para você ver, um H3, aqui embaixo aparecendo.
H3. Podemos também, aqui, se a gente for descendo aqui, a gente vai vendo todo, aqui é um H4 já. Vamos para esse aqui para você ver. Aqui, ó, H4. Essa parte aqui vamos inspecionar. Botão direito em inspecionar. Aparece já como um H4, ó. Então, essa estrutura dentro do artigo de H1, H2, H3, H4, organizada para o leitor, organizada pensando naquele que está lendo o nosso conteúdo, ela é um fator de ranqueamento também. LSI, uso de palavra-chave. Aqui nós estamos usando a palavra como ganhar dinheiro na internet, mas tem outras palavras aqui também. Por exemplo, faturar na internet, como ganhar dinheiro online, ganhar renda na internet. São palavras que são similares, que é chamado de... tem uma semântica entre elas, LSI seria isso, não vou aprofundar aqui para a gente não perder tempo, mas palavras que são sinônimas, tem semântica, tem relação semântica e sinônima entre elas, tá? O uso dessa palavra-chave. Não adianta a gente fazer um artigo assim, você quer ganhar dinheiro como ganhar dinheiro na internet? Então aprenda como ganhar dinheiro na internet, veja esse artigo de como ganhar dinheiro na internet, e essa é a forma de como ganhar dinheiro na internet, e aqui você vai aprender como ganhar dinheiro na internet. Com o objetivo da repetição da palavra, a gente subiu o posicionamento. Não, a gente tem que fazer isso de uma forma natural. A gente até fala bastante aqui, a palavra-chave, tá vendo? A primeira ideia de como ganhar dinheiro na internet não poderia ser outra. Com o aumento do uso da internet e do comércio eletrônico, trabalhar com programas de afiliados tornou lucrativo tanto para quem é o dono de um produto quanto afiliado digital. Então, lucrativo tem a ver com ganhar dinheiro, tá? São palavras relacionadas que a gente vai colocando no decorrer do conteúdo, tá? O tempo de permanência na página, que o Analytics vai medir para a gente, quanto tempo que as pessoas ficam na nossa página. Otimização de imagens. O que é otimizar a imagem? Ela precisa ser um tamanho não muito grande, para não ficar muito pesada no site, e as imagens têm que ter um parâmetro chamado Alt Test. Vamos entrar aqui no nosso site para a gente dar uma olhada. Vamos entrar aqui no Atingindo a Meta. Deixa eu só achar ele aqui, perdi ele aqui. Tá aqui. Vamos aqui, ó, em Posts, todos os posts, e vamos ver essa função da imagem. Vamos editar o primeiro que está aqui. E vamos ver como que a gente otimiza a imagem. Você pode ver que esse artigo seria como vender usando vídeos no YouTube. Tá um negócio aqui que o Alex colocou só como exemplo, tá? A gente vai só também colocar como exemplo. Vamos otimizar essa imagem aqui, ó. Como salvar o nome dessa imagem? O primeiro passo para salvar o nome dela no computador, a gente deve salvar contendo a palavra-chave que a gente quer, as palavras-chave que a gente quer ranquear, tá? E subir ela para o nosso artigo. Adicionar imagens que você já sabe adicionar. E aqui tem uma configuração chamada de texto alt, porque o Google não lê imagem. Ele lê essa função aqui, ó, texto alt. Então eu vou colocar aqui um texto alt que tem a ver com a palavra-chave que eu esteja querendo ranquear. Vamos a um exemplo mais prático ainda? Então eu vou mostrar para você um exemplo mais prático. Vamos dentro do Núcleo Expert mesmo, para poder visualizar como que a gente otimiza as imagens aqui, bem passo a passo, para você já pegar um exemplo do nosso dia a dia aqui com imagens otimizadas. Então vamos aqui em Post, todos os posts. Vou editar uma aqui. Vou te mostrar esse artigo aqui de como ganhar dinheiro na internet, como que está otimizado as imagens dele. Deixa ele carregar aqui um pouquinho. Bom, vamos aqui à primeira imagem, ó. Ela está aqui, ela é uma imagem, vou até botar aqui o tamanho dela completo, tamanho completo, para ela aparecer certinho aqui pra gente. E o primeiro alt teste dela não poderia ser outro, senão como ganhar dinheiro na internet, que é a principal palavra que a gente está querendo ranquear. Já o segundo, ó, como ganhar dinheiro na internet com um programa de afiliados. Vamos a outra. Como ganhar dinheiro na internet com produtos digitais. Então, cada imagem aqui tem a palavra-chave principal que a gente está querendo ranquear e também a especificação que ilustra de fato o que é essa imagem. Tá? A imagem está relacionada com ganhar com produtos digitais. Por exemplo, ganhar dinheiro com blog. Tá aqui, ó, uma construção de um blog. Então, ó, como ganhar dinheiro na internet com um blog. Então, tem todo esse sentido aqui, ó, seja um freelancer trabalhando. Ó, como ganhar dinheiro na internet sendo freelancer.
você vai salvar o nome das suas imagens com as palavras-chave que você vai ranquear. Quais palavras-chave que eu vou ranquear? Calma, vamos ter uma aula de pesquisa de palavras-chave. Mas você já tem a sua pauta de conteúdo pronta lá de trás. A gente vai só aprofundar isso aqui, que é o módulo 5 de conteúdo, que você aprendeu a criar a sua pauta de conteúdo baseado em pesquisas que eram feitas no Google. Lembra disso, com as aulas do Alex lá? Então, esses nomes daquelas palavras-chave que você já identificou, você vai colocar aqui no Alt Teste, e isso é a otimização das imagens. O tamanho da imagem, a imagem ela não pode ser muito pesada para não carregar o seu site, ela tem que ser um tamanho adequado ali para o seu post. A linkagem interna, vou falar disso aqui no outro ponto, tá? Especificar um pouquinho melhor o que seria uma linkagem interna, mas é basicamente links que você faz de um artigo para o outro, ou da sua home, página principal do seu site, para os seus artigos. Isso é linkagem interna. Um design responsivo. O que é um design responsivo? Vamos aqui mais uma vez acessar o Núcleo Expert. Esse aqui é o design do núcleo no computador. Vamos agora ver como é que é o design dele no mobile. Basta a gente vir aqui e esprememos. Assim que ele aparece no mobile. Vocês podem ver, a gente consegue ver, que ele não ficou embolado, não quebrou, as informações continuam todas aqui bonitinhas, ó. Tá vendo? É assim que ele aparece no celular. Então ele é responsivo. Ele mantém a qualidade do conteúdo, da aparência dele também, seja no celular, seja no computador, seja no tablet. É isso que é ser um conteúdo responsivo. Um site responsivo. Se você usa qualquer um dos temas que a gente recomenda, ou está usando o Elementor e criou o seu site todo certinho, ele vai ser responsivo, tá? Certinho. Já se você está usando um outro tema, um tema gratuito, você precisa verificar no celular se ele está responsivo. O tempo de carregamento, tá? E aí, para tempo de carregamento, tem uma ferramenta depois, eu vou mostrar também mais detalhes de como usar, mas é a ferramenta PageSpeed do Google. A gente não vai, tem várias ferramentas para poder ver se o site está rápido ou não. Aqui a gente vai usar aqui, que é a do próprio Google, que o Google recomenda, developers.google.com, que é a PageSpeed Insights, que vai mostrar se o nosso site está rápido ou não. Aqui estou fazendo uma verificação de uma página aqui do Núcleo Expert, para vocês verem a velocidade do Núcleo Expert, e você precisa testar o seu site aqui também, se ele vai estar veloz ou não. O núcleo para mobile ele tem uma nota 82, que para mobile é muito bom, tá? Mobile realmente é um carregamento um pouco mais lento, e para computador ele tem uma nota total, nota 100. Tá? Então, se você conseguir atingir uma nota acima de 50 para mobile e acima de 80 para desktop, tá razoável, tá ok. Futuramente, o Google pode ser que ele vai exigir um pouco mais de velocidade dos sites, mas atualmente isso aqui já é uma velocidade muito boa, tá, para o site, não tem nenhum tipo de dor de cabeça se você tiver com umas notas acima de 50 para mobile e acima de 80 para desktop. O seu site vai carregar rápido, você não vai perder nenhum usuário, tá bom? A gente vai depois aprofundar mais um pouquinho nessa questão aqui de velocidade de site. Ó, tá vendo aqui a página home do site, do Núcleo Expert está com 91 de nota, o desktop está 100. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de como otimizar o seu site aí para velocidade também, tá? Só mesmo aqui, conceito introdutório. Então, vamos seguir. Falamos de tempo de carregamento, a meta-descrição, que é aquela descrição que tem abaixo, que eu mostrei na aula anterior, que tem abaixo do título lá no Google, aquilo é meta-descrição. A meta-descrição precisa também ter a sua palavra-chave que você quer ranquear. E botões de compartilhamento. É importante você incentivar que as pessoas compartilhem os seus artigos. Você pode ver aqui nos artigos do Núcleo Expert, que assim que a pessoa acessa, tem botões de compartilhamento. Esse artigo aqui de e-mail marketing foi compartilhado 167 vezes. A gente tem artigos, por exemplo, o de como ganhar dinheiro na internet, que já foi compartilhado mais de 9.000 vezes, 680 no Pinterest, e mais de 8.000 vezes no Facebook. Mais de 9.000 compartilhações. Do WhatsApp e do LinkedIn, ele não contabiliza. O plugin que a gente usa aqui atualmente para fazer isso aqui é o Social Warfare. Tá? Esse plugin aqui, ó. Social Warfare. Você pode escolher outros, não tem problema. É importante você saber que precisa ter
um plugin, ou seu tema mesmo, dependendo do tema que você estiver utilizando, já vai estar. O Wolf, o Avenger, ele já tem botão de compartilhamento. A gente tem aqui, ó, esse site aqui que também é um site novo que a gente está colocando testes nele, um novo mentor. Se você acessar aqui um artigo, você vai ver que ele já tem botões de compartilhamento aqui, ó, tá vendo do lado? Esses botões de compartilhamento já são nativos do tema. Tá vendo? O próprio tema já vem com esses botões de compartilhamento aqui. Se o seu tema não tem botão de compartilhamento, você pode usar o plugin Social Warfare, que tem versão gratuita e versão paga. Vamos voltar aqui. Botão de compartilhamento. Então, perfeito. Falamos dos fatores on-page, dentre aqueles 200 fatores. A gente vai focar naqueles on-page ali. E tem os fatores off-page, que são externos ao nosso site. São coisas que a gente vai fazer para fortalecer o nosso site, mas não é dentro do site em si. Primeiro é link building. O que é link building? É um processo de construção de links para o seu site. Vou falar disso mais detalhado na próxima aula. Só estou explicando que é um fator on-page que a gente vai aprender a trabalhar. Autoridade e branding. Quando eu falo de autoridade, eu estou falando de brand, criação de marca, que é a aplicação do método FNO de forma completa. Aplicando o FNO passo a passo de forma completa, você está criando autoridade, você está criando branding, criando o seu Instagram, criando o seu Facebook, criando o seu canal no YouTube. Você vai estar criando autoridade, vai estar criando brand. A localidade, isso é mais para quem está focando em SEO local, não é o nosso caso. A gente que trabalha como afiliado, trabalha de forma global. Global é qualquer um com um idioma portuguesa pode comprar os nossos produtos, né? Até em pessoas que também moram fora do Brasil e falam português e tal, e compram os treinamentos, ou até treinamentos estrangeiros mesmo que você pode estar trabalhando. Inclusive, trabalhar com programas de afiliado de outros países, tá? Para quem trabalha como afiliado, céu é o limite. O engajamento nas redes sociais, se o seu artigo ele é compartilhado ou não, quantidade de vezes, como eu mostrei ali anteriormente, isso é um fator off-page. Tá? O plugin está ali, mas não é o plugin que faz as pessoas compartilharem. O que faz as pessoas compartilharem é elas irem compartilharem o artigo. Quanto mais esses artigos forem compartilhados nas redes sociais como um todo, isso aumenta o engajamento do site, do blog, nas redes sociais. Isso é um fator para posicionamento. E o tráfego. O que é esse tráfego aqui? Não só o tráfego orgânico, mas tráfego direto, pessoas que vão lá e pesquisam o seu blog, tráfego que vem das redes sociais, tráfego que vem até de tráfego pago, ajuda não posicionar, mas ele ajuda a sua marca como um todo. Tráfego que vem do seu e-mail marketing, tráfego que vem de notificação de navegador, tráfego que vem de grupo no Telegram que você pode criar. Todas as pessoas que estiverem chegando no seu site, o tráfego tende a fortalecer o site como um todo. Isso é um fator off-page, o tráfego de pessoas chegando no seu site, tá? Vamos voltar aqui, nos concentrar mais uma vez em ranquear um site. Falamos dos fatores, tá? Falamos dos principais fatores. E o nosso conteúdo em si, ele tem que cumprir algumas funções. Então, dentro desses fatores todos, quais são aqueles que a gente precisa olhar com mais detalhe ainda? Primeiro, o conteúdo. O nosso conteúdo responde à pesquisa do usuário? Se o cara vai lá e pesquisa como ganhar dinheiro, isso responde à pesquisa dele? Se o cara pesquisa lá o que é um negócio online, o meu artigo explica o que é um negócio online, ele vai lá e pesquisa como emagrecer com a dieta low carb, o meu artigo explica como emagrecer com a dieta low carb, ele vai lá e pesquisa como investir na Bolsa de Valores, o meu artigo explica como investir na Bolsa de Valores, tá? O meu artigo precisa responder com precisão à pesquisa do usuário. Esse é um ponto que a gente tem que estar atento na nossa estratégia de SEO. A backlinks nós já vamos falar um pouquinho mais à frente, tá? Explicar detalhadamente o que é backlinks, tá? Mas de forma resumida, backlinks é um link que vem de outro site para o seu site. Esses links são bons, são de qualidade. Os links internos que você está fazendo, tá? Esses dois pontos vamos trabalhar numa aula específica. Só estou colocando eles aqui para você ver a importância dos pontos que você vai precisar focar para ter uma sua estratégia efetiva de SEO, que é o nosso propósito aqui. A experiência do usuário, que eu já falei lá atrás, tempo no site, páginas visitadas, CTR. O que é CTR? Vamos vir aqui no Google. Aparece aqui para gente no nosso Search Console, vai aparecer no seu também, o CTR. Ó. Ele está dizendo que para cada 100 vezes que o meu site aparece, 3,5% clicam na minha pesquisa.
Como assim o site aparece? Vamos pegar aqui uma pesquisa desse aqui, ó. Vamos pegar uma que está aqui na primeira página. Posição. Essa aqui, ó. Para que serve o PIB? Tá aqui, ó. A pessoa foi lá e pesquisou. Para que serve o PIB? Aí tá aqui, conteúdo XP, Brasil Escola, Wikipédia, G1 Globo, Carta Capital, significados. Então nem apareceu aqui na primeira página, na verdade. Vamos ver se a gente acha aqui o site. Será que tá aqui? Eu não vi. Então detalhe, a gente tem que colocar aqui, ó, para pegar o certinho, os últimos 7, ou então que data recente, ó, 20 de julho, que a gente pega certinho o que está aparecendo nas primeiras posições. Tipo esse aqui, ó, Sicoob é confiável. Vamos pegar essa aqui, vamos colocar aqui no Google. A pessoa foi lá e pesquisou, Sicoob é confiável? A posição 0 é o site Economista Financeiro. Tá vendo aqui, ó? Saiba se o Sicoob é confiável. Isso aqui o Google gera automaticamente essas posições aqui. Trechos em destaque. Vamos dar uma olhadinha, ó, sobre trechos em destaques. Como funcionam os trechos em destaque do Google? Em algumas pesquisas, o Google fornece uma resposta rápida ou um resumo com um trecho do conteúdo de um site relevante. Esse trecho em destaque terão mais chances de aparecer quando sua pesquisa estiver na forma de uma pergunta. Tá? Então, está explicando como que o Google faz esses trechos em destaque. E também chamado de Feature Snippet, ou trechos em destaque, vamos dizer assim. Esses trechos de destaque são muito bons, eles recebem muito clique. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele apareceu ontem, tá vendo? Foi pesquisado 4 vezes e 2 clicaram. Isso num dia anterior. 50% de CTR, isso é um CTR muito alto. O que é esse CTR? É taxa de cliques. Então, para cada pessoa que vem aqui e pesquisa se Sicoob é confiável, quantos estão clicando? Se cada 100 pesquisam, 50% clica, quer dizer, 50 clicam, quer dizer que eu tenho 50% de CTR. O CTR é a taxa de cliques das minhas pesquisas. Se alguém vem aqui, vamos pegar uma outra aqui, ó. Essa aqui, ó. Banco Sicoob, Banco e Sicoob, Bancob e Sicoob é a mesma coisa. Vou pesquisar. Bancob e Sicoob é a mesma coisa? Aí aparece aqui o economista financeiro. Bancob e Sicoob é confiável? Vamos ver que ele diz que a gente tem um CTR 0. Quer dizer o seguinte, que para cada 100 pessoas que estão pesquisando isso, 0 estão clicando nesse resultado aqui. Se 2 clicassem, seriam 2%. Se 3 clicassem, seriam 3%. Esse CTR a gente vai monitorar através do nosso Search Console periodicamente. Tá? Isso aqui é um dos fatores de ranqueamento. Quanto maior for o CTR, aqui, ó, CTR, se meu CTR lá é 50%, 60%, 70%, estou mostrando para o Google que o meu conteúdo é bom e as pessoas estão clicando nele. Se meu CTR é cada vez mais baixo, cada vez que ele aparece, ele vai perdendo o clique, isso é um fator que mostra para o Google que o meu conteúdo, de repente, não está tão bom. Ou, no caso, não é nem o conteúdo, porque a pessoa não está nem clicando, mas é o meu título, é a minha meta-descrição. Lembrando que título é essa parte aqui, ó. Banco Sicoob é confiável, diferença entre bancos, e cortou, o tamanho está errado aqui, a gente precisa ajustar isso. E essa aqui é a meta-descrição. Tá? O meu título e a minha meta-descrição, eles estão chamando atenção para o clique. Por exemplo, se você for vir aqui, ó, como ganhar dinheiro. Pesquisar aqui, você vai ver que vai aparecer aqui o Núcleo Expert, ou como ganhar dinheiro na internet. Olha como isso aqui chama atenção. Tem uma caixa de FAQ aqui embaixo, que eu vou ensinar também vocês a fazerem isso aqui. FAQ é perguntas frequentes. Quais são as perguntas frequentes relacionadas a como ganhar dinheiro na internet? Criamos aqui um FAQ com 5. Isso aqui chama muita atenção no Google. Isso faz o meu CTR aumentar. O uso de números aqui, o número do ano. A gente também vai estudar esses fatores aqui, CTR depois. Tá? Mas já são pontos que a gente já tem que estar tendo atenção aqui. E o último ponto que a gente precisa colocar a nossa energia é o EAT, que é basicamente o que o Google usa hoje para avaliar a autoridade de um site. Primeiro, a expertise de quem está falando. Depois, se a autoridade dele, se ele é alguém que tem autoridade. E a terceira é se ele é alguém confiável. É isso aqui, ó, expertise, autoritativeness e trustworthiness. Acho que é isso.
Esses 3 pontos aqui, vamos resumir em expertise, autoridade e confiança, o Google avalia. Então, quando a gente aplica o método FNO, criando toda a nossa estrutura, buscando criar autoridade, o nosso EAT, que é um fator que o Google usa para ranquear, ele, feito aqui, a gente vai trabalhar esse último ponto no última aula do nosso módulo aqui de SEO, que quando a gente for falar mais sobre branding e criação de marca, tá bom? O outro ponto que a gente precisa ver também é o uso da imagem, nome da imagem é o alt text, como eu mostrei anteriormente. Links externos é quando eu faço um link do meu site para outro site, tá? Isso também é importante. E o tempo que o conteúdo foi publicado. Lembra que eu falei que a gente atualizou o artigo do Núcleo Expert como ganhar dinheiro na internet? Porque é um artigo muito importante, então a gente está sempre atualizando ele. E aí, o próprio WordPress, se você for vir aqui, ó, no caso do Núcleo Expert, deixa eu pesquisar aqui de novo. Como ganhar dinheiro. Acessar aqui. O próprio artigo do Núcleo Expert mostra aqui, ó, publicado em 16 de julho, mas ele sofreu um pequeno update no 18 de julho. Lá para o Google, para aparecer lá na SERP, aqui, ó, para aparecer aqui, isso aqui é a SERP, o resultado de pesquisa do Google. Ele considera sempre a data de publicação. Essa data de atualização aqui, alguns temas mostram, outros temas não. Tá? Qual é o então que a gente tem que estar sempre atualizando? É essa aqui. Só que atualizando aqui todo dia, semanalmente? Não. Depende. Vamos analisar cada caso. Se aquele artigo ficou desatualizado, eu precisei fazer uma atualização grande, eu mudo a data de publicação dele. Foi só uma pequena atualização, eu faço só a atualização, clico em atualizar lá, não mexo na data. Aí é uma atualização pequena. Atualização grande, eu altero a data da publicação para a data do dia, como se eu estivesse publicando naquele dia. Atualização mais simples, uma coisa pequena ali, eu não vou mexer tanto, vou só atualizar, clicar em atualizar lá nos posts e está tudo certo. Vai estar atualizado também o meu conteúdo. Isso é importante para o Google, o tempo que o conteúdo foi publicado. Os sinais sociais, foi o que eu já falei anteriormente, só estamos aqui revendo isso, tá? Que o seu site está aparecendo nas redes sociais como um todo, e quando você faz o seu FNO e aplica todas as coisas certinho, você está criando sinais sociais, porque você tem um link no YouTube, você tem um link no Instagram, você tem um link no Facebook, tem um link nas suas redes sociais como um todo, e aí você tem sinais sociais. E a estrutura do site, que é a velocidade do site, a aparência, a organização em categorias, esses pontos a gente vai estar aprofundando aqui também. Bom, eu quero retornar aqui e falar esse ponto aqui que é importante, que você vai ver agora para frente algumas aulas, logo depois da aula de backlinks, nós vamos ter algumas aulas falando um pouco mais de conteúdo. E aí vai parecer que a gente está repetindo algumas coisas que já foram faladas no módulo 5. Não é que a gente está repetindo. A gente só está indo de forma mais específica para a nossa estratégia de SEO, tá bom? Então a gente vai falar de conteúdo exato, a gente vai falar de aplicação do conteúdo que você viu lá no módulo 5 para SEO. Então não ache que está repetido, não ache isso, confia aqui na estratégia que a gente está fazendo, tá? O módulo 5 é o mais importante do treinamento. Então, se você não viu o módulo 5 muito bem, eu recomendo parar aqui agora de SEO, voltar no módulo 5 e ajustar a sua estratégia de conteúdo e depois voltar aqui e continuar aplicando o SEO no seu blog, tá? A partir do módulo 5, que com certeza é um dos mais importantes para a nossa metodologia do Fórmula Negócio Online como um todo, tá ok?